Em destaque, oferecimento Parque Flora. A vida floresce aqui. Olá, muito bom dia! Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Uma honra ter essa audiência conosco no momento em que vamos trazer mais uma conversa e construir informação junto com os nossos convidados que passam por aqui. Hoje o nosso tema fala sobre cirurgia bucomaxilofacial. O nome pode ser estranho para muitas pessoas e, de fato, é difícil até pronunciar, mas tem uma importância fundamental, inclusive para a qualidade de vida das pessoas. Nossa convidada aqui vai falar muito mais sobre isso, inclusive sobre a aplicação tecnológica nessa área. Convidada de hoje, doutora Gabriela Mayrink, ela que é cirurgiã bucomaxilofacial. E a partir desse momento a gente passa, então, a ter muito mais entendimento sobre essa área e tantas outras informações importantes. Doutora, muito obrigado pela presença, bem-vinda ao nosso Em Destaque. Obrigada, bom dia a todos, obrigada pelo convite. A gente que agradece, viu? Bem, acho que primeiro, como eu falei, o nome até pode ser difícil de pronunciar, mas quem já precisou dos serviços, de ter atendimento nessa área, obviamente já sabe do que se trata. Mas é importante que muitas outras pessoas também dominem esse nome, porque que ele tem uma importância agora também tão sensível para a qualidade de vida, das pessoas. Do que se trata a cirurgia bucomaxilofacial, doutora? Então, a cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia que aborda cirurgias na região da face. Então, essas cirurgias podem ser desde um trauma de face, alguém sofreu um acidente, fraturou algum osso da face, passando pelas cirurgias ortognáticas, que é no caso daquelas pessoas que tem o queixo muito para frente ou muito para trás, expõe muita gengiva, a gente faz esse tipo de correção cirúrgica, até nas cirurgias menores, como, por exemplo, as extrações de dentes do siso, extrações de dentes inclusos, biópsias e por aí vai. Entendido. Por isso que é a acessibilidade importante do tema já. E acho que é bom até ressaltar de imediato na nossa conversa que a gente está falando de saúde, não está falando de estética, porque a questão de um queixo mais proeminente ou algo que influencie na mastigação ou encaixe do maxilar, acho que tudo isso não passa pela estética primeiramente, é saúde. Exatamente. A cirurgia ortognática, que é a que trata isso, ela é uma cirurgia funcional, então ela traz inúmeros benefícios, pode trazer benefício na fala, na mastigação, até mesmo no tratamento da apneia. Aqueles pacientes que roncam, que têm dificuldade respiratória, a cirurgia ortognática é o padrão ouro para melhorar esse quadro. Mas é claro que ela traz também benefícios estéticos, então a gente consegue aliar as duas coisas ali. Excelente. Então, há o entendimento que é importante, como o nosso programa faz com você. Agora, doutora, se a gente pensa na cirurgia, até como uma transformação da própria saúde da pessoa. Por exemplo, as questões até musculares da face passam por isso também? Sim, depois da cirurgia a gente tem uma acomodação de todos os tecidos, E, além disso, tem muitas pessoas que têm problemas na articulação, na ATM. A cirurgia ortognática, ela não é para tratar a ATM, mas dentro da bucomaxilo a gente também tem procedimentos que tratam esses problemas de dores na articulação. Pessoa que tem estalo na hora de abrir e fechar a boca, zumbido, dor perto do ouvido. Isso tudo também é uma área nossa de tratamento. Uhum. E para ter a especialização, quanto tempo se demora na carreira do profissional para chegar até essa titulação? A especialidade de cirurgia bucomaxilofacial é a única dentro da odontologia que a gente faz um esquema de residência. Então, de modo geral, são 3 anos de residência depois da graduação. Mas existem outras formas, como foi no meu caso. Eu fiz 4 anos depois, porque eu fiz o mestrado e na sequência do doutorado. Então, é quase que o mesmo tempo de especialização, é praticamente o mesmo tempo da graduação que a gente fica, Uhum. Mas isso que traz a importância do profissional, porque Sim. ele passou pela qualificação necessária. 4 anos estudando só cirurgia. Entendemos, pelo menos dá para entender que é uma área muito sensível, Já entendemos como ela movimenta ou influencia, tantos outros pequenas ligações que a gente tem até como resultado dor, em muitas vezes, quando não encontrado ali um problema evidente. Então tem que ter sempre uma investigação, um profissional qualificado que vai ajudar
qualquer que seja o problema. E o que mais é demandado dessa área? Para depois a gente entrar ainda nas questões, né, como eu já falei, da tecnologia aplicada, mas o que demanda muito mais? Eu falei sobre mandíbula, mordedura, você lembrou das dores, né, aqui no ATM. O que aparece mais que você tenha encontrado já na sua vivência? Que a gente coloca como número 1 que mais aparece pacientes precisando tirar os dentes do siso, com dores na região. Mas a questão da dor na articulação, na ATM, ela também é muito frequente. A gente tem um índice altíssimo da população que tem dor na ATM. E o interessante é que, às vezes, a pessoa não sabe que é da ATM, porque como é perto do ouvido, às vezes ela acha que é uma dor de ouvido e passa anos investigando o ouvido e não tem nada no ouvido até que descobre que é um problema na ATM. Então, isso realmente talvez seja um dos pontos que a gente mais tem dentro do consultório, pacientes com dores articulares. E aí investiga uma dor de cabeça, uma dor de ouvido. Exatamente. E a causa é completamente diversa, né? Em outra estrutura, com certeza muito próximo, mas a influência é diferente. Entra nessa questão também até o bruxismo? Sim. O bruxismo, ele é um dos causadores das dores da DTM ali, né? Que a DTM é uma desordem nessa articulação. Uma desordem, ótimo. Então, o bruxismo, ele é importantíssimo. Um dos tratamentos da DTM é tratar o bruxismo também, né? A depender do caso, claro, né? Cada paciente, a gente precisa avaliar individualmente. Mas, normalmente, está muito correlacionado o bruxismo com as DTMs. Ótimo. Então, nosso programa trazendo esclarecimento para você, com a ajuda hoje da doutora Gabriela Mayrink. Bem, e quando eu falei, né, sobre tecnologia, a tecnologia hoje está sendo aplicada, acho que muito, a doutora vai falar com certeza do que ela entende e já também leva até as suas consultas. Mas, por exemplo, as questões de imagem, acho que ajudaram muito, né, os profissionais da área, né? As imagens cada vez mais nítidas ou mais detalhadas do que temos, né, por dentro dessa estrutura. Como é que é isso, então, doutora? O que foi evoluindo nesse tempo todo que você já atua na área para hoje a gente falar sobre tantos avanços? É interessante isso porque está realmente muito evidente essa questão da tecnologia. E eu acredito que a gente precisa usar mesmo essa tecnologia em prol do nosso paciente. Então, tudo que a gente pode utilizar para melhorar o diagnóstico, para melhorar o tratamento e para levar mais conforto é importante. Então, alguns pontos que a gente já utiliza há algum tempo, né? Em vez de moldar o paciente, que é algo que é extremamente desconfortável, né? Tradicionalmente colocava aquela massinha na boca, né? E tinha paciente que às vezes tinha ânsia de vômito, que não se adaptava e que, pior, o modelo às vezes saía distorcido. Isso a gente não utiliza mais. A gente faz um escaneamento da boca do paciente e a partir desse escaneamento faz a impressão dos modelos em 3D, como esses aqui. São muito mais precisos, né, e muito mais confortável para o paciente, sem dúvida nenhuma. Isso aqui foi impresso ou foi impresso. O formato de gesso? Não, é resina, é uma resina específica de impressora 3D. Sério? Então a gente faz tudo. Com esse nível de detalhamento aqui? Sim. Inclusive as placas para bruxismo, a gente estava falando de bruxismo, sim, a gente faz também de forma 3D. A gente escaneia a boca do paciente, a partir desses modelos confecciona-se uma placa que é impressa também numa impressora 3D. Então ela é muito mais resistente e mais adaptada. Depois a gente vai botar, né, a aproximação aí na tela, né, direção. Mas olha, olhando aqui realmente de muito próximo, você vê os vincos, quase a textura mesmo, né, da arcada dentária de quem foi esse modelo aqui. É muito mais realista, eu diria até, do que o molde em gesso, né, que era o que era feito anteriormente, é isso? Sim, é muito mais preciso. A precisão é infinitamente maior, porque não tem distorção, né? O gesso, ele tem distorção, ele expande, ele contrai, e aqui não tem distorção nenhuma. Que facilidades isso traz para o profissional? O tempo de cadeira nosso, a gente chama, diminui, né? Porque a gente consegue fazer isso mais rápido para o paciente. Então, isso é bom porque otimiza o tratamento para o próprio paciente também. Ele não precisa ficar um tempão lá no consultório, vamos ver se o modelo deu certo, se distorceu. Não, na mesma hora, a gente já faz o escaneamento, a gente já tem o resultado. Então, isso é extremamente importante. Uhum. O escaneamento
Isso é para a gente entender, né? É tipo um raio-x? Como é que é? É uma maquininha que a gente vai passando por todos os dentes e simultaneamente vai aparecendo na tela. É um filme. Como se você fosse escanear um papel, né? Mas você escaneia cada superfície do dente. E aí, ao mesmo tempo, já aparece na tela. Então não tem emissão, igual eu falei, né? Não tem radiação nenhuma. Não, totalmente livre de radiação. Ótimo, então muito mais até seguro, né? Para o próprio profissional, mas também para quem precisa passar. Sim, né? sim. Avaliação. Super seguro. Excelente. E aqui a gente tem a possibilidade, inclusive, eu acho, né? Pelo menos é um dificultador, com os pacientes que são infantis, né? As crianças. Sim. Porque você tentar levar esse molde quando há necessidade, né, de uma intervenção em criança, você imagina pela agitação, né? Do pequeno ou da pequena, né? Isso facilitou também essa área? Muito, muito. E não só pela agitação, como eu falei, assim, a criança ela é menos resistente a objetos dentro da boca. Então, você pensar, né, a questão lá do enjoo que ela pode sentir com aquela massinha, tudo isso foi totalmente eliminado. E forma até uma coisa lúdica, porque a criança acha legal, porque ela vai vendo ao mesmo tempo que está passando na boca, ela vai vendo na telinha, né, os dentinhos dela aparecendo. Então, eles até gostam, na verdade. Exato. E para os adultos também, né? Também. Então, já elimina um problema aí desse desconforto. Eu mesmo já fiz, tá, gente? Assim, com a massinha, né? Lá no meu tempo lá, realmente é complicado. Isso é por causa, né, que a massa pode entrar mais para a parte, né, da laringe. Enfim, complicadíssimo. Isso aqui, então, já é uma revolução para quem precisou e sabe disso. E se precisar, já sabe que tem, então, esse tipo, né, de opção, inclusive no mercado do Espírito Santo. É isso que a gente quer demonstrar a você, com a presença também da doutora Gabriela aqui com a gente. As aplicações, vamos entender ainda mais sobre elas e como mais ainda a tecnologia ajuda a experiência profissional nessa área da bucomaxila. A gente volta então em instantes, fica aí, rapidinho, em destaque está de volta. De volta com o nosso programa em destaque, então, depois do nosso intervalo aqui na manhã da TV Sim SBT, continuando nossa conversa com a nossa convidada aqui no estúdio do Em Destaque, doutora Gabriela Mayrink, ela que é cirurgiã bucomaxilofacial, falando conosco sobre essa área tão importante, né, da odontologia, aplicações importantes, solução de problemas, né, que agora tem um auxílio quase que imprescindível já da tecnologia. Obviamente que tudo isso foi uma construção ao longo do tempo, né, os profissionais que foram abastecendo a indústria, né, de informações, a indústria respondendo aos profissionais da área. Né, é importante ter essa leitura, né, doutora, porque se hoje a gente fala de uma transformação, como já falamos até aqui, de impressão em 3D, é porque lá atrás havia demanda e que os diagnósticos fossem mais precisos ainda do que já tivemos. E hoje chegamos, acho que, um ponto muito importante para você ter noção de que, caso precise, haverá, então, à disposição aqui no Espírito Santo também dessa aplicação para os profissionais da área bucomaxilo, que, inclusive, a própria área em si já é uma demanda importante para o profissional se dedicar nessa qualificação. Mas vamos voltando aqui com a conversa com a doutora para entender muito mais sobre a palavrinha da cirurgia ortognática. Né? Com um bucomaxilo também, a gente está entrando muito mais num vocabulário que talvez não seja tão próximo de você, mas que a aplicação, gente, realmente é para trazer qualidade de vida e solução de problemas que talvez demorassem muito tempo para serem identificados. Mas esse nome, a cirurgia ortognática, doutor, eu queria até que você falasse mais sobre ela. E quais são os indícios de que uma pessoa precisa passar por algo, né, de uma intervenção assim? A cirurgia ortognática, ela corrige problemas do crescimento do osso. Se o osso cresceu mais ou menos, se a maxila, que é esse osso de cima, ou a mandíbula, o de baixo, cresceu mais ou menos. E esse mais ou menos pode ser para frente, né? Então, o queixo muito para frente, ou o queixo muito para trás, ou no sentido vertical também. Não aparece nada os dentes, ou aquela pessoa que sorri, aparece muito a gengiva. Isso pode ser um ponto, que normalmente é um ponto mais estético, né? Às vezes a pessoa se incomoda, né, esteticamente falando, e a gente tem que lembrar que a estética também está relacionada à saúde, porque está relacionada à saúde mental, né? Mas existem outros pontos também, da dificuldade de, às vezes, mastigar, dificuldade, às vezes, de pronunciar alguns fonemas, porque a posição da maxila e da mandíbula está errada, e muito comum também a questão da apneia do sono, quando isso tudo é para trás e a pessoa, quando deita, ela perde o ar por alguns segundos, aí ele ronca,
e fica naquele processo de apneia. Então, a cirurgia ortognática hoje é considerado o padrão ouro no tratamento da apneia do sono. No caso de jovens, crianças, jovens, adolescentes, né, quem não chegou na fase adulta ainda, né, pode ter o pensamento, o senso comum de que tem que esperar crescer para ver se não fica ajeitado, vamos chamar assim, né, que as estruturas fiquem correspondentes. Tem esse tipo de espera, uma avaliação, claro, profissional vai dizer isso, obviamente, mas para que as pessoas entendam se procura ou não procura, quando já identifica numa criança que tem, né, alguma, não é uma deformidade, mas alguma diferença entre a mandíbula e né, o restante da face. Para a cirurgia ortognática, o cirurgião bucomaxilo trabalha junto com o ortodontista, que é quem coloca o aparelho. E nas crianças, né, e adolescentes é importante essa avaliação em conjunto, porque o ortodontista ele pode minimizar ali o efeito, né, a gente fazer uma ortognática menor no futuro, pode fazer algumas intervenções mais precoces para a gente diminuir essas diferenças ali, né, dos ossos, e melhorar lá na frente. Então, assim, a gente consegue identificar precocemente se aquele paciente ele vai precisar fazer a cirurgia ortognática, mas, de fato, fazer a cirurgia é só depois que acaba a fase de crescimento. A gente não opera cirurgia ortognática em crianças e adolescentes. Tem que terminar a fase de crescimento. Ok. Precisa ter medo da incisão ou das incisões? Não precisa ter medo, assim. A cirurgia ortognática, todo mundo antes, porque realmente ela era uma cirurgia mais agressiva, né? As pessoas tinham que ficar com a boca amarrada depois, mas isso já não acontece há um bom tempo. Hoje os cortes são muito menores, o protocolo de recuperação é muito mais rápido e não tem dor no pós-operatório, que muita gente acha que tem, não tem. Então, não precisa ter medo. Então, até para desmistificar uma situação que, como eu falei logo no começo desse bloco, né, evoluímos, né? Obviamente, tudo lá atrás foi uma experiência também para todos os profissionais que atuavam, então, mas hoje, né, os passos grandes já foram dados até para que esse momento chegasse, né? Não ter temor maior, obviamente, né, estando com um profissional qualificado. Muito bem. Porque realmente tinha esse medo, né, doutora? Assim, vai ficar tantos dias sem comer, obviamente deve ter alguma restrição, mas, assim, tempo muito longo sem comer, a questão de ter amarrações, né, na boca, enfim, no entorno da mandíbula. Então, a gente já avançou bastante. Sim, bastante. Muito. E avançou tanto que a gente pode falar até sobre o uso de ultrassom. É isso? Ultrassom aplicado também nessa área? O ultrassom a gente aplica mais nas áreas da DTM. Então vamos lá. Na cirurgia ortognática, a tecnologia evoluiu muito no sentido do planejamento virtual, que antes, quando eu comecei a fazer cirurgia ortognática, o que eu mostrava para o paciente, como é que eu vou ficar? Vai ficar meu rosto, doutora? Era um desenho que eu fazia, que a gente tinha, lógico, as proporções. Hoje não. Hoje tem um software que a gente usa e que ele é bem realístico. Então, o paciente tem uma boa noção de como ele vai ficar no pós-operatório. Uhum. Mas o ultrassom, ele é utilizado mais na questão da DTM. A gente, como parte do tratamento da DTM, a gente pode fazer algumas infiltrações, algumas aplicações e lavagens dentro da articulação. A gente escuta muito falar isso na ortopedia, às vezes jogador de futebol, tem que fazer uma artroscopia de joelho, né? Uma artrocentese, é algo bem semelhante. O negócio é que antes a gente fazia isso tudo às cegas, a gente tinha alguns pontos anatômicos que a gente sabia e colocava as agulhas. Hoje, com o uso do ultrassom, a gente consegue fazer isso enxergando, né? Guiado pelo ultrassom, a gente chega com a agulha precisamente no ponto que a gente quer. Que bom, hein? Isso, acho que a sua própria vivência é isso, né? De um jeito anterior, né? Que era, vamos seguir um padrão, mas nem todo mundo talvez tenha o mesmo padrão, 1 milímetro para cá, 1 milímetro para cá, para ali, para aqui. Para essa região é muita coisa, né? É a diferença entre ser assertivo ou ainda ter que ficar, né, fazendo essas outras aplicações, doutor. Então, acho que até para o próprio profissional é muito mais seguro também. Muito mais. Perfeito. E para o paciente a qualidade muito mais também efetiva. Eu acho que isso demonstrou, né, o resultado sobre essa questão. Tecnologia, acolhimento e que o paciente vai ter pós-tratamento também, né? Isso é o diferencial que você enxerga hoje na sua atuação também, doutor? Sem dúvida. A gente precisa evoluir, né, junto. Não dá para fazer o que era feito há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, se a gente tem a tecnologia à nossa disposição, a gente precisa utilizar para a gente melhorar os resultados dos nossos pacientes. O foco é sempre esse, melhorar o resultado
que a gente entrega para o paciente. Muito bom. Bem, e a gente pode, claro, né, com um exemplo assim, falar também um pouco sobre empreendedorismo, né? Estar atento com as tecnologias, o que há de avanço, o que pode ser de acesso para a área, por exemplo, que você atua, porque os profissionais da área da odontologia, em sua maioria, né, são profissionais liberais. Então, né, ter essa questão de perspectiva no mercado do que tem de melhor para ser aplicado naquela realidade dele. Então, você acho que pode até ser essa voz de falar, né, sobre essa atenção, os cuidados, obviamente, a gente está falando de uma maneira muito geral, mas é um ponto muito sensível para que, inclusive, você dessa área, ou você que vai procurar, obviamente, essa especialidade, fique atento também, mas é uma referência? Sim, e a odontologia, de modo geral, tem acompanhado muito essas evoluções tecnológicas, não só na cirurgia bucomaxilo. A gente vê em outras áreas, na prótese, na implantodontia, na ortodontia. Então, o profissional precisa estar antenado, né? Ele precisa evoluir junto. Bem, e quando a gente tem uma questão de multidisciplina, né? Essa questão também de estar atentos a profissionais que vão, como até você falou, né? Nessa questão mais do ATM, do ouvido, tem outros profissionais que podem se envolver, ou talvez até se envolvam mesmo. É também uma questão do profissional saber, né? Vou até aqui, daqui para frente eu preciso que ter uma outra avaliação, ou o contrário, uma outra avaliação é que está te encaminhando. É saber que aquele paciente precisa ter um olhar completo, né? Sim, e a bucomaxilo, ela caminha muito dessa forma em todas essas especialidades. A ortognática, por exemplo. Hoje, na ortognática, eu tenho na equipe um fisioterapeuta e um nutricionista, porque eu sei que isso melhora o resultado pós-operatório. No caso das DTMs, né, nessas cirurgias da ATM, fisioterapeuta também é super importante, às vezes uma avaliação até prévia de um médico, do otorrino. Será que realmente não é nada no ouvido? Vamos descartar problemas no ouvido. A gente precisa ter essa avaliação multidisciplinar realmente. Isso melhora muito os resultados. Importantíssimo, muito bem. E tudo aqui no Espírito Santo, né? Que é o melhor que a gente sempre no nosso programa fala, né? Do capixaba estar com acesso ao que há de mais avançado em diversas frentes, e hoje a gente falando da área bucomaxilofacial. Agora, doutor, acho que pela sua experiência também, eu estou aqui com um bruxismo na cabeça, porque a gente está numa sociedade, né, de estresse, de ansiedade, enfim, acho que o bruxismo está aparecendo muito em função também desse modo de vida, né? E as pessoas talvez ignorem, pensem numa dor de cabeça, mas de onde vem, e não entendeu ainda. Estou falando pelo pouco que eu conheço, que é um resultado desse problema, né? Dores, né, na cabeça. Mas eu queria que você falasse um pouco mais, até para deixar as pessoas mais tranquilas em relação a esses sinais e o que fazer, né, para minimizar tudo isso. As pessoas têm uma tendência a achar que o bruxismo é só o ranger do dente, né? Mas eu não estou rangendo o dente, mas não é. Na verdade, só o fato de encostar o dente, ele já é considerado o bruxismo. E esse bruxismo pode ser de dia ou de noite. Então, às vezes, tem pessoas que muito concentradas estão apertando os dentes, fazendo ginástica, está apertando o dente. E isso tudo sobrecarrega toda a musculatura da face e a articulação. E aí, com o passar do tempo, a pessoa começa a ter dor de cabeça, dor nos músculos da face, dor para abrir a boca ou dor para morder alguma coisa. Então, o bruxismo realmente ele é muito frequente e ele é uma condição que a gente chama de flutuante. Então, vai depender do seu momento de vida. Em momentos que você está mais estressado, provavelmente você vai apertar mais. E aí você pode fraturar dente, aí começam outros problemas muito maiores vindos do bruxismo. Então, fique atento aí com essa reação, né, que você pode já, pelo menos, tentar identificar, mas saiba que profissionais estão qualificados para poder indicar caminhos. E até se precisar da plaquinha, né? Sim. Tenha o molde 3D feito, quase que a reprodução mesmo do que a gente tem na boca através aqui. Eu vou até pegar de novo, porque realmente o nível de detalhamento, gente, é muito grande mesmo. E surpreendente, eu diria. Você te surpreende, doutora, o resultado disso tudo? Sim, sim. Quando a gente teve contato com isso nas primeiras vezes, realmente a gente ficou muito surpreso, né, com o nível de detalhamento. Hoje já faz parte da nossa rotina. Que bom, mostra o avanço que temos, né? E graças a investimentos como você faz, né, na sua própria carreira, mas também trazendo aí a sua disposição do público do Espírito Santo, né?
Bem, acho que a gente conseguiu dar um panorama muito importante. Conforme evoluções aconteçam ou outras abordagens sejam identificadas, você pode voltar aqui para conversar conosco, doutora Gabriela. Muito obrigada. Eu que agradeço mesmo. Muito obrigado mesmo por hoje. Excelente trabalho, parabéns. Obrigada. Que bom. Tenha um bom dia, viu? Bom dia, bom dia. Tá aí, então a gente consegue sair hoje muito mais esclarecido, né, do nosso programa em destaque, também sobre essa área tão relevante, porque fala da saúde, fala da qualidade de vida também. Obrigado pelo seu acompanhamento. Volte no nosso próximo programa, também é um convite para você. Até lá! Em destaque, oferecimento Parque Flora. A vida floresce aqui.